Olá, boa tarde. Com vocês aqui o professor Renato para mais uma aula de ciência. E hoje vamos tratar de um assunto bem conhecido por vocês. Tenho certeza que todos já observaram pelo menos um dos fenômenos que vou tratar na nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje tem o tema fenômenos naturais. O que são esses fenômenos naturais? Como o próprio nome fala, os fenômenos são acontecimentos não artificiais, ou seja, eles não são criados pelo homem, não tem nenhuma interferência humana, né? E geralmente alguns desses fenômenos naturais eles podem causar desastres também naturais. Ah, professor, então quando está uma chuva, uma inundação, isso é considerado um fenômeno natural? Sim, ele pode ser intensificado, os seus efeitos, né, devido a uma ação humana, mas ele não é criado pelo homem. Então, se ele não é criado pelo homem, é um fenômeno natural. Alguns exemplos são os afundamentos, os colapsos, ciclones, furacões, tufões, inundações, tempestades, tornados e atividades vulcânicas. Também são considerados, aqui do lado, vocês conseguem observar algum desses fenômenos, tá? Por exemplo, a formação dos raios é um exemplo de fenômeno natural, né? E tantos outros que a gente já conhece. Tá? Então, esses fenômenos que são criados pela natureza, a gente chama de fenômenos naturais. Tá bom? Acompanha aí a aula de hoje. Tá bem legal. Então, um dos primeiros aqui que a gente vai ver são os vulcões. Né? Os vulcões são fenômenos naturais. Agora, por exemplo, estamos aí com um vulcão que entrou em atividade depois de muitos anos, né, e tem causado aí grandes desastres nas cidades. Né, são rochas que estão sendo derretidas, né, pela fúria do vulcão. Tá? Então, os vulcões eles são estruturas geológicas, né, onde substâncias do interior são expedidas por meio de uma abertura. Essa fenda e a atividade vulcânica que a gente chama, ela acontece no interior da Terra. Ela rompe, né, as rochas mais frágeis e expele o magma, né? Gases, cinzas. Então, isso tudo, né, vem do interior da Terra e causa aí esses grandes lavas que a gente do magma da Terra, tá? Uma outra, né, um outro fenômeno natural são os raios. Os raios eles fazem parte do conjunto de fenômenos naturais sinistros, né, que a gente coloca devido aos seus efeitos luminosos. É uma descarga elétrica, né, que chega a atingir 125 milhões de volts lançados na Terra. Então é como se fossem várias descargas elétricas com uma grande potência, né, e é capaz de gerar, né, grandes estragos, como abrir valas no chão, por exemplo. Dependendo desse raio e da intensidade dele, da voltagem do raio, ele pode abrir, né, algumas valas no chão. Então, pequenas fendas ou grandes fendas causadas na Terra. E tem esse efeito muito bonito, né, como a gente observa aí nas imagens. Então, temos aí, né, a formação dos raios. A neve, tá? A gente aqui no Brasil, né, e principalmente na nossa região, é muito difícil a gente ver neve. No sul do país, a gente já consegue ver, né, a formação em algum inverno diferente, como por exemplo em Gramado, né, cidades mais frias, lá para o sul do país conseguem ver isso. Então, a neve também é um fenômeno natural que pode formar paisagens, né, ao mesmo tempo fascinantes e angustiantes. Eu posso dormir lá uma noite normal e acordar com tudo coberto por neve, né? As temperaturas para que isso aconteça, elas chegam a 20 graus negativos, ou seja, abaixo de zero, e fazem com que se formem cristais, né, nas nuvens que se juntam ao solo e ficam congelados, né? A neve nada mais é do que flocos, né, que a gente chama de gelo, e aí no solo eles vão causar uma grande camada e ficar congelados. E pode causar um efeito muito bonito, né? Principalmente para a gente que não consegue ver neve aqui, e não vamos ver neve, até porque a nossa região, nossa área geográfica não permite isso, que nós possamos ver.
Um outro fenômeno natural que a gente observa muito nos telejornais são os terremotos, né? Esses estão na faixa dos fenômenos naturais mais temidos pelos homens. Por quê? Eles são capazes de destruir, né, cidades inteiras. Então, em sua grande parte, os terremotos eles são gerados por uma falha geológica decorrente da movimentação das placas tectônicas, que vocês já devem ter visto isso nas aulas de geografia também, mas aqui nas aulas de ciência a gente também vai entender um pouquinho como funcionam essas placas tectônicas. Então, a deformação de rochas e a movimentação dessas placas faz com que causem esses terremotos. Além dos tremores de terra, né, que é o que a gente tem aqui na nossa região, que a gente sente vez ou outra quando a terra treme, não é um terremoto, tá? A gente chama de abalos sísmicos, que são rochas que estão se movimentando e quando essa rocha se movimenta e vai para outro lugar, elas causam um tremor de terra que a gente chama, mas não chega a ser a intensidade ela é diferente. E aí a gente vê as placas tectônicas, que são, né, são blocos semirrígidos que formados aí na crosta da Terra, e quando eles se movimentam, essas placas, vai causar esses terremotos. Então, se você observar aí no mapa, né, no mapa ali do lado, a gente vai ver que o Brasil, né, a região, a placa sul-americana, o Brasil não se encontra em nenhuma dessas, no meio, né, numa área de choque dessas placas. Por isso que a gente não sente esses terremotos, porque quem fica mesmo na área ali de movimentação é que vai sentir esses tremores de terra. O Brasil não sente porque ele não está na linha, né, na área de choque das placas. Pelo contrário, ele está no meio da placa, então não vai sentir esses movimentos. Uma outra, né, o tsunami. E aí muitos disseram, vai ter um tsunami no Nordeste com a atividade vulcânica que aconteceu agora há pouco, né? O tsunami, ele também é um fenômeno natural, né? E ele é causado, né, originado pela erupção vulcânica. Então, ele pode provocar a movimentação das águas e, consequentemente, formar uma grande onda que se movimenta, né, por milhares de quilômetros. E quando encontra, né, uma onda da crosta, ela transforma aos poucos metros gigantes e pode superar 30 metros. Né, uma onda de 30 metros aí pode acontecer no tsunami. E aí, devido à atividade vulcânica, ela pode causar, né, esse tsunami. Então, é uma das consequências. Por isso que se falou, o vulcão entrou em atividade, isso vai ter tsunami na região Nordeste. É algo que os estudiosos falam que não é possível que a gente sinta isso, né, mas estão estudando os efeitos da atividade desse vulcão pode causar, não só no Brasil, como em outros países. Furacão ou ciclone tropical, né? Os furacões, eles são mais violentos do que as tempestades que ocorrem, por exemplo, na Terra. Chamam-se de tais como os tufões, tornados ou ciclones, eles dependem, né, dependendo de onde eles se formam, né, vai ter um efeito maior. Então, eles podem acontecer no mar ou em terra, tá? Isso é uma questão aí dos furacões e dos ciclones. E aí a gente tem um exemplo aí do furacão Katrina, né, que ocorreu em 2005, lá nos Estados Unidos. Então, o ciclone ele se formou e causou um grande desastre aí, né, na cidade. E aí a gente tem um outro fenômeno, que é a aurora boreal. É um fenômeno óptico que ocorre no extremo norte da Terra, formando em um conjunto a aurora astral, que acontece no hemisfério sul. Os dois tipos de aurora são polares que acontecem no planeta. Eles são decorrentes, né, sua ocorrência está diretamente ligada, né, associada aos ventos solares e ao campo magnético da Terra. Então, a aurora boreal, né, é um fenômeno óptico, porque eu visualizo
esse fenômeno. E que, por sinal, é muito bonito, como vocês podem acompanhar aqui na tela de vocês. E aí, os fenômenos naturais no Brasil, quem são esses fenômenos? Por o Brasil ser um país tropical, ele está no centro de uma placa tectônica, como a gente viu lá no mapa, né? E não sofre grandes catástrofes, né, causadas por fenômenos naturais. Mas alguns desses fenômenos, eles estão presentes no nosso dia a dia e que a gente pode se surpreender, como, por exemplo, raios e relâmpagos, tornados, terremotos, que a gente falou aí dos abalos sísmicos, e geralmente os epicentros desse abalo, ele acontece lá em Caruaru, né? Mas aqui em Riacho a gente sente esse tremor, e as inundações, que podem ser causadas pela chuva. Então, os fenômenos naturais que a gente tem no Brasil são esses, né? Outros de maior efeito a gente não visualiza. Raios e relâmpagos, como a gente viu, o Brasil é o país mais atingido por relâmpagos no mundo. São cerca de 60 milhões de raios que caem em nosso território anualmente. Então, anualmente, mais de 60 milhões de relâmpagos acontecem, raios e relâmpagos acontecem aqui, né? Então, esse raio aí que está aparecendo na tela de vocês aqui em cima, ele foi registrado lá na Avenida Paulista, em São Paulo. Os tornados, né, há um registro de 205 tornados no Brasil desde 1990. Então, segundo a Universidade de Campinas, né, coloca o Brasil entre os países que mais acontece esse fenômeno. São Paulo é o estado onde eles mais acontecem, seguido pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, os estados brasileiros que sofrem mais com tornados é São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Os ciclones e as inundações, né? Os ciclones são vendavais, né, frequentes no Brasil e acontecem na maioria na região sul do país. Já as inundações, elas são mais frequentes em algumas regiões do Brasil, né, principalmente no sul do país, mas que não impede de acontecer em outras cidades. A gente já viu alguns períodos chuvosos que causaram, por exemplo, inundações em algumas cidades aqui próximas, como, por exemplo, Caruaru e outras que tem na nossa região. A seca também é um fenômeno natural que é causada, né, pela intensificação da falta de chuva e causa a seca. Geralmente no sertão a gente tem um tempo mais ácido, mais árido, né, sem chuvas, mais secos. E aqui a gente tem um exemplo de tornado e uns raios, tá? Então, aí também tem um filme, que aí eu vou deixar essa dica, nossa aula está acabando, tá? Uma dica para que vocês assistam depois, Terremoto. Né? Depois de um terremoto de grande intensidade, ele destruiu a Califórnia, e um piloto especializado em resgate inicia uma difícil jornada em encontrar sua filha e sua esposa. Isso aí vocês podem assistir esse filme e acompanhar, tá? E a nossa aula está chegando ao fim. Então, fiquem atentos às atividades, realizem as atividades e qualquer dúvida, consulta seu professor lá e tire essa dúvida com ele. Nossa aula está ficando por aqui. Tchau, tchau.